Ellis White. Ele foi um dos maiores magnatas do setor de petróleo do mundo. Os seus métodos de extração e refino de petróleo a baixo custo fizeram Ellis se tornar um dos empresários mais bem-sucedidos do seu tempo. E mesmo com as suas enormes riquezas, ele continuou extremamente focado no seu trabalho. White não levava um estilo de vida extravagante e nem sentia necessidade de ostentar. Até porque ele estava disposto a perder tudo isso para defender os seus princípios de liberdade individual num sistema de livre mercado. Não demorou para que o governo americano começasse a sua perseguição contra White para se apropriar de um pouco das suas riquezas. E a cada semana, o governo começou a aprovar novas regulações, novas moratórias, novas medidas limitando o quanto de petróleo poderia ser extraído e restringindo os métodos de extração e refino inovadores de White. Também eram passadas políticas de controle de preço, limitando o quanto de lucro White poderia ter no seu negócio e travando a expansão das suas operações. E a gota d'água, o governo estatizar a empresa de petróleo de White. Como se não bastasse todas essas regulações, agora o governo estava ameaçando tomar toda a operação de White para si. E sim, White estava disposto a perder tudo aquilo que ele construiu na sua vida, mas não para o governo. Então, White desapareceu, mas não sem antes queimar todo o seu campo de petróleo e deixar só uma placa na frente dele dizendo o seguinte: eu estou deixando a minha empresa como eu a encontrei. Tomem a de vocês. E na época de White, ele na verdade não foi o primeiro a fazer isso, ele só seguiu o passo de outros, milhares de empreendedores que também sumiram deixando tudo para trás para fugir de um governo que buscava expropriar a construção de anos e anos de trabalho desses empresários. Ellis White não é um personagem real, ele é só um dos personagens da obra de arte A Revolta de Atlas, uma das obras mais incríveis escritas na história. Mas mesmo sendo fictícia, essa história serve de exemplo para lembrar do que realmente acontece quando o governo decide matar empreendedores. Esse é um livro escrito em 1957, então eu vou tomar a liberdade de que se você não leu ele até agora, provavelmente você está tranquilo em receber alguns spoilers. A fuga de Ellis White, assim como a desses milhares de empreendedores, acabou fazendo com que a economia dos Estados Unidos entrasse em colapso. Administrada por pessoas no governo que não tinham a capacidade de operar todas aquelas indústrias e não sabiam o que fazer para reerguer o país, a história conta a calamidade de uma sociedade distópica que é absolutamente dependente daqueles que o governo mais tenta prejudicar. Então, a história serve de exemplo para lembrar do que realmente acontece quando o governo decide matar empreendedores. Mas é verdade, o Brasil está matando empreendedores. Por que ele está fazendo isso? E como que nós poderíamos mudar essa situação? Mas antes de começar, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para garantir que você vai poder ter acesso a todos os conteúdos que a Jovens começar a produzir a partir de então. Você dando um like no vídeo não só você mostra que você quer receber esse conteúdo, como também você ajuda que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Então, vai aqui embaixo e dá o joinha. Valeu! Talvez a gente precise aumentar os impostos, como os países nórdicos, ou então zerar completamente eles, como fez Dubai. Ou talvez o empreendedorismo não dependa só da quantidade de impostos num país. Diversos outros fatores podem entrar em consideração, como a tecnologia disponível na região, a cultura local e até mesmo a segurança de um país. Então, nesse vídeo a gente vai analisar juntos alguns modelos econômicos testados em países diferentes, partindo dos modelos com os menores impostos e controle governamental até aqueles que têm os maiores controles e intervenções governamentais e ver qual seria o modelo ideal para o nosso Brasil e o que está acontecendo. Mas antes de tudo, por que isso é tão importante? Por que a gente realmente precisa de empreendedores? Para entender isso, a gente precisa voltar lá para o século XX, quando o sociólogo e economista político Franz Oppenhauer escreveu sobre os dois únicos meios de adquirir recursos. Bom, seres humanos precisam de recursos, como comida, para sobreviver e prosperar. Mas tem duas formas de conseguir esses recursos de acordo com o Oppenhauer: o meio econômico e o meio político. No meio econômico, os indivíduos produzem e trocam os frutos da sua produção entre si. Já no meio político, alguns indivíduos usam a violência para tomar a produção de outro indivíduo. Ao invés de produzir, eles tomam o que foi produzido de forma coercitiva. E ainda de acordo com Oppenhauer, o Estado funciona primariamente através do meio político e, por isso, de acordo com ele, o Estado é maléfico para a sociedade. Mas o que acontece quando esse meio parasita de conseguir recursos cresce cada vez mais é o seguinte. Primeiro, ele subtrai recursos, porque
um parasita não gera mais recursos para o seu hospedeiro. Segundo, ele desincentiva a geração de recursos ou a produção. Se eu sei que quanto mais eu produzir, mais o parasita vai tomar de mim, eu acabo produzindo menos ou então não produzindo no geral. Terceiro, um parasita pode acabar com o seu hospedeiro se ele toma todos os seus recursos. Ou seja, se há mais parasitas do que seres produtivos, a sociedade não funciona. E para deixar mais claro esses pontos, vamos voltar para a revolta de Atlas. Conforme os parasitas iam crescendo na sociedade, os empreendedores iam sumindo. E conforme os empreendedores iam sumindo, a sociedade ia colapsando cada vez mais. A gente precisa de empreendedores para contrabalancear o meio político do Estado. Porque quanto mais empreendedores a gente tem, também mais produção a gente tem, então mais inovação a sociedade tem e menos incompetência. Como o personagem Francisco d'Ancona disse quando perguntado se o dinheiro é a raiz de todos os males, você já se perguntou qual que é a raiz do dinheiro? O dinheiro é um meio de troca que não pode existir a não ser que haja bens produzidos e homens dispostos a produzi-los. Sem dinheiro, a gente teria só chicotes para lidarmos uns com os outros. Por isso também é tão importante a liberdade econômica. Quanto maior a liberdade econômica, menor é o peso do Estado e maior é a atuação dos empreendedores. Com isso em mente, está na hora então da gente começar a nossa análise. E o primeiro país a ser analisado é aquele com uma taxa zero de impostos para empresas e indivíduos. E eu estou falando de Dubai. Dubai começou a crescer quando ele encontrou reservas de petróleo que poderia explorar. Mas o seu crescimento foi uma enorme aposta feita pelo visionário Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Ele sabia que aquelas reservas de petróleo não iam durar muito tempo. Então, ele decidiu transformar Dubai num grande centro financeiro, turístico e um centro onde empresas poderiam ter mais de liberdade para prosperar. Tudo através do dinheiro que estava vindo do petróleo. Mas hoje, só 1% do PIB de Dubai vem do petróleo, dessa matéria-prima. E o Principado se tornou o destino mais popular do mundo em 2022. Cerca de 20% do PIB de Dubai vem do turismo e os outros 20% vem do comércio não relacionado com o petróleo das empresas localizadas dentro da zona livre de Jabal Ali, zona essa também conhecida como Zafza. E Dubai se tornou o destino preferido para empreendedores fugindo do crescimento do governo nos países ocidentais, justamente por conta da política de Dubai liberal de impostos. Mas, fora os milionários e bilionários que foram para Dubai, a maior parte do resto da população é muito pobre. Lá em Dubai, muitos dos trabalhadores que construíram a cidade vivem em condições análogas à escravidão. Eles são enganados com promessas de uma vida boa em Dubai, mas quando chegam lá, têm seus passaportes tomados e acabam ganhando menos do que o prometido. Além disso, a dívida de Dubai está subindo, indo de cerca de 4% do PIB em 1999 para 34% em 2021. E como a gente viu no vídeo Paulo Guedes é populista, tem 3 formas de pagar essa dívida. Primeira, aumentando os impostos. Segundo, emitindo mais dívida ou imprimindo dinheiro. Mas essas duas últimas opções, contrair mais dívidas ou imprimir mais dinheiro, não estão disponíveis para Dubai, porque o governo é proibido de fazer essas coisas, já que a sua moeda é lastreada no dólar. E aí a gente se pergunta, será que as empresas elas vão continuar em Dubai? Se realmente houver um aumento de impostos por lá, como de fato vai ter a partir de junho de 2023, já foi anunciado uma taxação de até 9% sobre empresas, mudando a política de imposto zero que atraía tantos negócios. Tá, então segura esse pensamento sobre Dubai aqui e eu já vou te falar o que eu penso desse modelo, porque aparentemente pode ser uma cidade incrível, com as maiores belezas e maiores empreendimentos do mundo, mas ainda assim permeada por pobreza. Mas e quando a gente compara com os países nórdicos? São eles Dinamarca, Finlândia, Islândia, Suécia, Noruega, onde a taxação de impostos pode chegar a mais de 50% do PIB. E aí você olha a situação e você fala, caramba, o doido é que ninguém lá reclama dos impostos, já que a qualidade de vida é altíssima. Inclusive, os países nórdicos têm os maiores índices de desenvolvimento humano do mundo, também uma PIB per capita do mundo e até os maiores índices de felicidade da população no geral. Mas o que a gente tem que se perguntar é o seguinte, será que esses países cresceram por causa do governo ou por uma série de fatores que conseguiram fazê-los prosperar, apesar do governo, e se não tivesse governo eles teriam crescido muito mais? Bom, desde que eles eram reinos, esses países tiveram que abrir muito a sua economia, principalmente porque eles não tinham população necessária para grandes indústrias. Então, quanto mais dificuldades econômicas eles enfrentavam no sentido de desenvolver setores internamente, mais eles abriam suas economias para o setor externo para conseguir suprir o gargalo do que eles não eram capazes de produzir. Hoje, esses todos os países orbitam ali pelo 10º lugar no índice de liberdade econômica. Por lá, também é extremamente fácil abrir um negócio e tem pouquíssimas barreiras para importação e exportação de produtos e serviços. E o mais interessante é que dados mostram que quanto maior a liberdade econômica de um país, maior também é o seu IDH. E embora a gente possa dizer, assistencialismo é ótimo, o governo precisa cuidar de tudo e todos, porque aí pessoas poderiam começar uma empresa sem ter medo de morar na rua. O mesmo argumento é válido de perguntar,
o que impediria as pessoas de pararem de trabalhar porque elas estão tendo assistencialismo? O grande problema com isso é que quanto mais pessoas dependem do Estado para sobreviver, menor é a produção daquele país. Só na Suécia, cerca de 25% da força de trabalho está só no setor público, vivendo de impostos. Mas, como disse Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, só existe o dinheiro dos pagadores de impostos. Uma hora essa conta não fecha. E sabe o que deu um grande boom no desenvolvimento da Noruega? Petróleo. Para você ter uma ideia, a Noruega possui mais de 300 mil barris de petróleo por dia por 1 milhão de pessoas, ficando atrás apenas do Kuwait, Catar e Emirados Árabes na produção de petróleo per capita. Mas, ao contrário de Dubai, que investiu seu dinheiro de petróleo no desenvolvimento de cidades luxuosas, o governo da Noruega investiu tudo num fundo que hoje acumula mais de $1 trilhão de ações e renda fixa ao redor do mundo. O objetivo desse fundo é que apenas os seus rendimentos sejam capazes de sustentar as políticas de bem-estar social norueguesas. Mas nos últimos anos, o governo precisou sacar cada vez mais e com uma possível recessão mundial se aproximando, o fundo perdeu um recorde de $164 bilhões em 2022. Então, agora vamos analisar um outro país que poderia servir de inspiração para a nossa economia. Um país com a maior população mundial, que vem crescendo ano após ano e que pode tomar o lugar dos Estados Unidos como a maior economia global. E eu estou falando, é claro, da China. A China cresceu astronomicamente desde o fim da era de Mao Tse-tung. Com a política de abertura e reforma de Deng Xiaoping e a criação das zonas econômicas especiais, inclusive, se você não sabe o que são isso, recomendo você voltar nesse vídeo aqui em cima. O PIB chinês foi de $92 bilhões para mais de 1 trilhão em só 3 décadas. Esse tipo de crescimento ele só seria superado a partir de 2001, quando a China começou a fazer parte da Organização Mundial do Comércio, se abrindo para trocas internacionais e se tornando a fábrica do mundo. Hoje, os impostos de renda na China variam de 3% até 45%, e os impostos para empresas vão de 5% até 35%. Só que esses impostos eles são menores dentro dessas zonas econômicas especiais, que são zonas que incentivam o empreendedorismo. E de novo surge a questão: será que a China cresceu por causa do governo? Ou então, apesar das medidas intervencionistas do governo? Bom, se a gente for parar para pensar, uma coisa é fato. Com o enorme crescimento populacional, era quase impossível que a economia chinesa não crescesse junto, não importasse o modelo econômico. O motivo disso é porque cada pessoa tem uma capacidade produtiva, então se tem mais pessoas numa sociedade, maior é a força braçal bruta de produção que a sociedade pode ter. E isso, ainda associado com uma cultura oriental focada no coletivo, faz com que seja intrínseco aos hábitos dos chineses uma cultura de disciplina e trabalho. Então, se você se perguntar para alguém lá algo como "quem você é?", ao invés de a pessoa responder empreendedor, por exemplo, ela vai responder "faço parte das jovens de negócios". Legal, gostei, boa piada. Mas, junto desse crescimento, veio também um enorme papel do Estado, investindo principalmente em infraestrutura e no setor imobiliário. Mas parece que o jogo está virando na China. Em primeiro lugar, em 2022, a sua população diminuiu pela primeira vez desde 1960. Além disso, vários dados econômicos estão vindo abaixo das expectativas e metas do governo. Principalmente o PIB, que o governo chinês tinha como meta um crescimento de 5% em 2022, mas ele só cresceu na casa dos 3%. Isso de acordo com o governo chinês, que a gente não tem como saber de fato se é verdade ou não é. De novo, é uma ditadura. E lembra do investimento em infraestrutura e setor imobiliário que eu falei? Especialistas do mundo inteiro apontam para uma enorme bolha imobiliária que pode estourar na China nos próximos anos. Embora muitos digam que a China é um exemplo de uma forma de socialismo que deu certo, na verdade o que deu certo foram as suas zonas econômicas especiais com uma menor interferência governamental e foi o enorme boom populacional que realmente ajudou o país a conquistar o lugar na segunda maior economia do mundo. De novo, medidas liberais implementadas por um país socialista que fizeram o país socialista conseguir ganhar toda essa velocidade de crescimento e alcance e reconhecimento no mundo. Então, depois de analisar todos esses modelos, como em Dubai, nos países nórdicos, como na China, será que a gente pode definir qual que é o modelo ideal? E o que funcionaria aqui no Brasil? Será que o Brasil está matando empreendedores? Vamos pensar sobre isso. A verdade é que cada país é muito diferente, tanto nas suas políticas, quanto na sua situação econômica hoje, quanto na sua cultura. E, embora existam alguns princípios sobre os quais a gente pode tirar a conclusão, parece que na história nunca surgiu um único modelo ideal que foi melhor do que todos os outros. Então, vamos analisar alguns fatores. Primeiro, a estrutura tributária do Brasil. O nosso sistema de tributação é considerado regressivo, por conta do seguinte: os brasileiros 10% mais pobres, eles gastam 32% dos seus rendimentos em tributos, enquanto os 10% mais ricos gastam em torno de 21%.
O que acontece é que, embora a incidência de imposto de renda aumente conforme uma pessoa ganha mais, os bens de consumo, como produtos, como serviços, por exemplo, eles são tributados de forma fixa. Então, se duas pessoas, uma de baixa renda e outra de alta renda, forem comprar queijo no mercado, as duas vão pagar a mesma coisa. Só que, obviamente, isso acaba pesando mais na conta da pessoa de baixa renda do que na pessoa de alta renda. Então, quem sabe a gente não possa seguir a sugestão do nosso presidente Lula, que disse o seguinte: então vamos mudar a lógica. Vamos diminuir os impostos para o pobre e aumentar para o rico. Realmente faz sentido reduzir os impostos sobre os mais pobres, não necessariamente aumentar sobre os ricos. Porque a questão é, o que realmente acontece quando se aumenta os impostos sobre os mais ricos? A resposta é simples. Assim como na revolta de Atlas, eles somem. Os ricos, principalmente os ultra ricos, eles conseguem mudar de estrutura tributária de forma muito fácil. Eles podem tranquilamente decidir estabelecer parte administrativa do seu negócio em um país com baixos impostos, como Panamá ou Ilhas Cayman, enquanto eles mantêm a sua operação no Brasil. Então, basicamente, para o governo, chega um ponto em que não faz sentido aumentar a taxa, porque o fato de aumentar a taxa vai fazer com que não haja mais nada sobre o que taxar. Então, a resposta para qual é o modelo ideal é muito mais complexa do que parece. Seja como for, a única certeza que a gente tem é que quanto maior a liberdade econômica, melhor. Seja num modelo como os países nórdicos, que, embora eles tenham altíssimos impostos, eles também têm uma enorme liberdade econômica, ou seja como na China, que tirou parte da interferência do governo em zonas economicamente especiais, é o empreendedor que move o mundo e faz a roda da economia girar. A gente precisa de novos empreendedores mais do que nunca. E foi justamente pensando nessa causa que a Jovem desenvolveu o seu primeiro negócio, que é um curso destinado a fazer com que você aprenda a tirar do zero um negócio, identificando uma dor de mercado, um público específico que tem essa dor, para que você consiga construir uma solução que seja vendida para esse público. Você vai aprender o passo a passo de como tirar um negócio do zero para que você consiga se tornar também um empreendedor. Então, vai aqui embaixo para você acessar o seu primeiro negócio e deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos também. E se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo até o fim, Brenão. Quero realmente ver quem foi que se dedicou a absorver todo esse conteúdo. Sem mais, meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovens de Negócios.